como nós dissemos, né, a questão o negócio da franquia está muito alicerçada na questão da padronização, né, embora você possa ter algumas coisas que diferenciem. Você vê diferenças marcantes entre a operação da Arcos Dourados aqui no Brasil e o resto do McDonald's espalhado no mundo? Existe... Porque, como você tem já me dito, né, a Arcos Dourados é a maior franquia do McDonald's, né? Acho que é a maior master franqueador que existe, né? Então, existem diferenças que você considera significativas, não? Tanto do ponto de vista... Existe. Sem perder a padronização, né? E sem esquecer o sistema como um todo, porque nós temos vários processos que temos que seguir, e isso faz com que o sistema seja cada dia mais forte, porque esse processo é um processo de aprendizado contínuo. Mas eu posso dar um exemplo para vocês aqui no Brasil. Em 2016, acho que foi 2016, nós criamos o que nós chamamos de cultura de serviço. De alegre, né? De uma coisa prazerosa, e cultura mesmo, de passar isso para as pessoas. Por que foi criado isso? Porque nós percebemos no andar do negócio que o cliente estava, vamos dizer assim, nos dizendo, através de muitas pesquisas que fazemos pesquisas diariamente, o cliente estava dizendo assim: "Oxa, eu gosto muito de você, McDonald's, mas você precisa me ver mais, você precisa olhar mais para mim." E dentro dessas pesquisas, foi isso que nós entendemos em relação ao que os clientes estavam querendo nos dizer. Nós, vamos dizer assim, quebramos alguns paradigmas aqui, porque eu não sei, a maioria que vai lembrar, que chegava no balcão do McDonald's e falava Big Mac, quarteirão, ou uma batata, uma coca, um guaraná. Aí a gente respondia uma tortinha de sobremesa, um sundae para acompanhar. Então, a gente tinha até processo para isso, de modo que como que o nosso colaborador, que está ali na frente do caixa, se comportava com os nossos clientes. E a gente percebeu que a gente precisava dar mais liberdade para as nossas pessoas. As pessoas tinham que ter mais liberdade de conversar com os clientes. Tem cliente que chega hoje e quer conversar com a pessoa que está lá para atendê-lo. Tem cliente que está com pressa, quer ir embora rápido. Tem cliente que já sabe o que quer. Então, nós desenvolvemos, junto com as nossas pessoas, uma maneira de as pessoas os nossos colaboradores hoje tem que ser natural, tem que ser eles. Eles se comportam como eles acham que tem que se comportar. Se eles percebem que a pessoa está com pressa, atenda aquele nosso cliente rápido. Se a pessoa quer conversar, vamos conversar com aquele cliente, vamos entender o que ele quer, vamos trocar ideia com ele. E com isso também nós fizemos uma mudança de uniforme. Nós trocamos todos os uniformes, onde as pessoas, os nossos colaboradores estão mais, vamos dizer assim, mais cool, né? Tiramos o boné, isso deu uma identificação melhor para as nossas pessoas. Elas podem hoje usar o cabelo que elas acham que tem que usar brinco. Então, elas estão sendo elas. E o comportamento do atendimento do cliente é como elas têm que atender esse cliente. Então, isso passou a ser uma particularidade específica do Brasil, que deve ter outros países com as suas particularidades, mas que nós entendemos aqui, desculpa, que o nosso cliente estava dizendo isso para a gente: eu quero falar mais com você, eu quero que você seja mais friendly comigo. E isso fez com que a gente tivesse uma volta grande aí nessa conversa, nesse contato com os nossos clientes. Consequentemente, isso se reverteu em resultados, se reverteu em aumento de vendas, em melhor conversa com todo mundo. Apareceu aqui na tela um apelo emocionado da Patrícia Santos, dizendo: volta, McFish, por favor. Fala para ela que a gente está pensando.
Não é uma tarefa fácil, mas a gente está pensando. Tá bom, tá bom. Bom, uma das coisas que queria te perguntar é o seguinte: qual é a taxa de crescimento do McDonald's no Brasil e no mundo? Essa taxa de crescimento, o senhor, vamos medir ela por... Tamanho, volumes, como você achar melhor. Olha, eu posso fazer algumas comparações, né? O McDonald's, ele nasceu nos Estados Unidos na década de 40. Então, nos Estados Unidos, vamos colocar que tem 80 anos, vai. No Brasil, o primeiro restaurante foi em 1979. Então, vamos colocar 80 para fazer conta redonda, estamos falando em 40 anos. Nos Estados Unidos, hoje, deve ter aproximadamente 20 mil restaurantes. O Brasil, nós temos 1.000 e poucos restaurantes. Então, eu acho que o crescimento que a gente pode ter ainda, ele é muito grande. Se pegar um país como Inglaterra, pegar um país como Alemanha, tem um crescimento exponencial grande. Então, eu entendo que o potencial de crescimento nosso ele é muito grande. Para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, né, nós atendíamos aproximadamente 2 milhões de pessoas por dia, passavam nos nossos restaurantes. Quando a gente olha assim, 2 milhões de pessoas por dia, a gente fala, caramba, é gente pra caramba, né? Mas se a gente pensar que a população brasileira tem 220 milhões de pessoas, olha qual é o nosso potencial ainda de crescer, qual é, vamos dizer assim, o tamanho que a gente pode dar para esse negócio aqui no Brasil. Então, eu acho que... Os chineses passam de 1 bi, né? E o chinês passa de 1 bi, né? Olha, eu tive a oportunidade de conhecer o McDonald's da China, e eu fui lá, na época eu trabalhava na área de expansão, e eu fui para conhecer o departamento de expansão do McDonald's da China. Isso deve fazer uns 6 anos, 7 anos, mais ou menos. Para vocês terem uma ideia, o departamento de recursos humanos, do departamento de expansão, não era do McDonald's da China, era só do departamento de expansão do McDonald's da China, era maior que o departamento de recursos humanos inteiro do Brasil. Impressionante. A China hoje cresce aproximadamente 1.000 restaurantes por ano. O que nós temos em 40 anos, os chineses fazem por ano no McDonald's lá na China. Então, eu acho que isso demonstra o potencial que temos ainda e a confiança que os clientes depositam no sistema, porque você só pode crescer quando você tem cliente disponível a consumir. Né? Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Tem uma pergunta, está chegando um monte de pergunta aqui, não sei se vai dar tempo de fazer todas que estão chegando, tá? Mas tem uma pergunta do professor Reinaldo, que é o diretor da plataforma de educação do IBEVAR. Ele fala assim: olá, Dorival, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo aqui no IBEVAR. Suas reflexões são muito importantes para todos nós. Sobre a pergunta, vamos lá. No momento atual, estamos passando por um efeito paleteria mexicana, onde todo mundo está abrindo as pequenas hamburguerias locais, aquelas bem específicas. Você entende que isto pode ser um risco para os seus restaurantes? Vocês são globais. O que pode ser um risco na medida em que o local entende e atende a sua localidade? Pede um complemento importante à minha pergunta. Volta McFish. Já tem 2 aqui, hein? Já tem 2. Eu prometo para vocês que eu vou levar esse tema de novo lá no board que a gente tem de desenvolvimento. A Patrícia está dizendo aqui que a live deu fome de Mac, hein? Olha, eu convido todos vocês, assim que a gente acabar aqui, peçam pelo delivery. Nós temos hoje o delivery, nós temos a plataforma de digital que você pode pedir no Mac Sem Fila, nós temos o drive-thru e reabrimos os salões. Então, opção não falta. Conto com todos vocês dos nossos restaurantes. Antes de você responder a pergunta do professor Reinaldo, tem também outro apelo emocionado da Nayara, que é nossa assistente, pedindo para voltar o CBO. Opa, o CBO voltou, né? Ficou aí um período. Acho que, felizmente, ele acabou muito rápido,
mas a gente tá trabalhando nisso. Em breve a gente vai ter algumas opções. Não sei, não posso garantir para vocês que vai voltar o McFish, que vai voltar o CBO, mas a gente está trabalhando em algumas opções aí, tá bom? Pela interatividade do pessoal, você está vendo como desperta grande interesse aí o McDonald's, né? Sem dúvida, eu já estou mandando um WhatsApp aqui para os restaurantes para se preparar, que a demanda vai ser forte hoje. Vai ser grande, vai ser grande. Vamos à pergunta do Reinaldo, ele te fez. Vamos lá. Primeiro, boa noite, professor Reinaldo. Eu acho que a primeira parte da pergunta é em relação a, vamos dizer assim, o que a gente chama aqui nas entrelinhas nossas de hambúrguer gourmet, né? Eu acho que esse mercado de hambúrguer, ele é tão grande que essas empresas ou esses restaurantes que estão abrindo, eles só fazem para nós aumentar a vontade de que todos nós para que a gente possa comer mais hambúrguer. Esse é o primeiro ponto. Então, o mercado ele vai crescer, o mercado começa a crescer porque tem mais opções, consequentemente, as pessoas gostam, como estamos aqui, vários falando que estão com fome de Mac. Então, isso para nós entendemos que isso vem potencializar o mercado, consequentemente, aumenta a fatia de pessoas que comem fora de casa, que comem hambúrguer. Cabe a nós termos uma estratégia de também poder oferecer produtos para todos esses nossos clientes que gostam de comer hambúrguer. Então, respondendo muito objetivamente, na minha opinião, isso não atrapalha, isso só faz crescer o mercado e crescer o potencial de consumo, tá? A segunda parte da pergunta, eu vou pedir para o senhor me lembrar aqui, que eu não lembro mais. A segunda parte é o seu lugar. Deixa eu ver. Você entende que isso pode ser um risco? Não. Você já disse que não. O local é o seu local pede um. Não. É só depois. Ele está reiterando o pedido para voltar ao McFish. Só isso. Tá legal. Estou anotando aqui. Não me comprometo, porque não posso, não é uma tarefa fácil, mas vou levá-la para o board. Mas já está bastante aí, uma demanda bem grande. Bom, tem uma outra pergunta aqui, do Júlio do Carmo. Qual o maior desafio do McDonald's hoje? E qual a visão de futuro da marca? Olha, eu acho que o maior desafio nosso hoje é atingir o potencial que nós temos de mercado, com os desafios, né, de você manter o padrão, de você manter os processos, de você desenvolver pessoas, porque nós somos hoje um dos maiores, uma das empresas que mais contrata pessoas do primeiro emprego. Então, nós temos que treinar essas pessoas, nós temos que desenvolver essas pessoas. Nós, aqui como executivos, temos que estar sempre com uma visão de que a marca tem potencial, qual é a estratégia do futuro, qual é a estratégia para que a marca continue crescendo, entender o que o consumidor está nos dizendo, por isso muitas pesquisas, por isso que o departamento de marketing não para todo dia de conversar com os clientes. Nós, nos restaurantes, temos que conversar com os clientes. Nós temos uma pesquisa em todos os restaurantes que chama QMC, que de quem é meu cliente. Então, nós sempre procuramos entender de onde esse cliente vem, onde esse cliente vai. É um dado importante, que eu acho que eu sempre comento, nos restaurantes nossos de rua, que nós chamamos, que tem drive-thru, que nós chamamos de freestanding, restaurante, 80% das pessoas que vão a esse restaurante, elas estão saindo de casa para ir em algum lugar, ou estão voltando do trabalho e pararam no McDonald's. Então, é entender bem isso, é entender como podemos e devemos crescer. Localização é um ponto extremamente importante para nós, que nós não abrimos mão. Então, eu não considero um desafio, não, eu considero muitos desafios, eu considero que nós todo dia temos muitos desafios. Acho que isso sem contar que todos nós estamos passando por uma pandemia e que não esperávamos passar por ela.
nós fomos a primeira rede de restaurantes a tomar a decisão de fechar os salões na primeira onda, vamos dizer assim, porque nós entendemos e queremos garantir a proteção das nossas pessoas e dos nossos clientes, e instalamos, assim, numa velocidade incrível, o que nós entendemos do programa do MEC Protegidos, onde nós reforçamos muito o processo de segurança que a gente já tinha, adaptando ele para a pandemia, com as nossas pessoas e para os nossos clientes. E aí, vamos dizer assim, nós pudemos abrir o delivery, o drive-thru, o digital. Quando foi permitido abrir os salões dentro de uma capacidade permitida, a gente reabriu com todas as regras de segurança que o sistema coloca, junto com as regras que nós entendemos que as pessoas precisam. Eu acho que nós temos desafio aqui, não falta. Se vocês quiserem nos ajudar, estamos aqui abertos para escutá-los, porque todo dia tem um desafio aqui, viu?